Falando a respeito de fertilizantes que dá para dizer que foi bastante polêmico, né? Principalmente no ano de 2022. Muitos cenários ainda tangem sobre a questão, como a guerra da invasão da Rússia à Ucrânia, um cenário que não cessa. Por outro lado, nós temos visto recuar preços de alguns componentes, né, de alguns fertilizantes que são importados pelo Brasil. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar ao vivo pela internet com o Marcelo Mello, ele que é analista da Stonex e participa do programa conosco hoje ao vivo. Marcelo, obrigado pela sua participação mais uma vez. Depois de um cenário bastante complicado em relação ao fornecimento de fertilizantes e principalmente temores de que esses fertilizantes pudessem não chegar ao destino, esse fator talvez fosse o principal, né? Nós tivemos os valores subirem muito, depois começarem a ceder, achar uma estabilidade. Como que nós temos hoje o mercado internacional de fertilizantes? Marcelo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, é sempre um prazer estar aqui, boa tarde a todos. Então, de fato, como você colocou, o ano passado foi um ano muito conturbado, né? E a cereja do bolo, quer dizer, o auge de toda a crise foi o início da guerra Rússia-Ucrânia. Isso foi em março do ano passado, em questão de um mês os preços do NPK, né, tanto do nitrogênio quanto do fósforo como do potássio, foram para as máximas históricas. E a partir de então, a partir de um mês depois disso, por volta de abril, maio, aí nós começamos um recuo dos preços. Os preços começaram a cair. E eles, mais ou menos, tiveram uma queda muito forte até novembro. Depois de novembro a dezembro houve uma estabilidade, algum aumento de preço. E novamente, a partir de janeiro, nós voltamos a cair. Então, o que os preços estão acontecendo é o seguinte, principalmente no nitrogênio, que é a ureia, e ela mais ou menos lidera o complexo nesse sentido. O mercado mundial de nitrogênio está muito sobreofertado, porque a demanda não está aparecendo, né? E o hemisfério norte vai ter um plantio imenso, mas a demanda nos Estados Unidos continua retraída. O agricultor está deixando para o último momento para fazer a compra dele. E isso está fazendo os preços realmente entrarem num mau humor muito grande, os preços não param de cair. Nessa semana os preços subiram um pouco, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, subiram $30 nos Estados Unidos, que é bastante. Esse é o problema da ureia, né? O problema é que qualquer movimento é muito grande. Então essa semana que passou, ela subiu $30 nos Estados Unidos, subiu $20 aqui. Mas ainda o mercado está numa posição um pouco desconfortável, né? E eu acho que esse é mais ou menos o ponto aí do nitrogenado que é o pior, viu, Fabiano? Tem um ponto que você colocou aqui, o produtor rural no hemisfério norte, nos Estados Unidos, deixando para a última hora. É uma característica do produtor norte-americano, até pela decisão dele, a tomada de decisão. Se vai cultivar, semear soja, se vai semear milho, é algo que o produtor norte-americano parece que consegue todos os anos levar essa decisão muito próximo, né, o mais perto possível do momento de fazer o plantio. E em relação ao que acaba por influenciar os negócios com fertilizantes, anualmente isso tem ocorrido ou especialmente agora em 2023, Marcelo? Não, você tem toda a razão, isso ocorre todo ano. Bom, primeiro temos que ver que os Estados Unidos têm uma logística muito bem colocada. Então, o fato dele levar, e muitas vezes realmente ele deixa para até 15 dias antes dele começar o plantio dele. Mas isso é porque a logística é tão bem estabelecida que ele pode se dar esse luxo, porque se for feita essa situação no Brasil, nós vamos ter um problema seríssimo. Possivelmente o produtor rural vai acabar sem fertilizantes numa situação dessa. Mas guardados então as proporções, lá eles conseguem fazer. E todo ano eles de fato, como você fala, quer dizer, o americano ele gosta de plantar milho, então se puder ele planta milho, assim como o brasileiro prefere e gosta de plantar soja. Agora, evidentemente,
dependendo da relação entre os dois grãos, os preços entre os dois grãos, os mercados, pode ser que o brasileiro plante um pouco mais de milho, mesmo na safra verão, enquanto pode ser que o americano migre um pouco de área de milho para a soja, na mesma situação. E isso realmente, assim como você colocou, ele vai todo dia olhando, e tem um ratio que a gente chama, que é a relação entre o preço de Chicago Board of Trade de soja no contrato novembro, que é o contrato que ele vai estar vendendo, novembro 23, por exemplo, é o contrato que o americano vai estar vendendo a soja dele. E ele divide esse valor pelo valor do milho Chicago Board of Trade no contrato dezembro, que é o contrato que ele vai estar vendendo o milho. Se esse valor está perto de 2,40, e esse valor estava recentemente a 2,50, então ele é muito favorável ao americano plantar soja. Então isso significa que ele aumenta um pouco a área de soja. Contudo, há 3 semanas atrás, isso estava bastante favorável ao milho. Então essa relação vai se alterando a cada momento e, de fato, o produtor agrícola espera até o último momento que ele tem para decidir se ele vai um pouco mais para a soja ou um pouco mais para o milho, né? Então, isso acontece todos os anos. Agora, se ele vai para a soja, aí ele vai diminuir o consumo de nitrogênio, né? E se ele se mantiver no milho, daí ele vai consumir tanto o nitrogênio quanto o fósforo e o potássio. Marcelo, e aí falando aqui de Brasil principalmente, né? O Brasil, neste momento, ele está trabalhando safras que já são resolvidas do ponto de vista de aquisição de insumos, de maneira geral, tanto a soja que está colhendo, o milho que começa a ser semeado com a colheita da soja, além das suas culturas de inverno. Então, aquisições só se forem muito pontuais para esta campanha. Por outro lado, o planejamento ele corre agora para a campanha 23-24, a semeadura de soja liberando a partir de setembro em alguns estados e depois para a segunda safra de milho. Como que você enxerga esse momento do produtor brasileiro? Lembrando que a comercialização dele dos seus principais produtos de soja e milho é muito lenta, tem muita soja para comercializar e muito milho também da campanha 22-23. Então, exatamente, Fabiano, o que está acontecendo, como eu dizia, o preço mundial há um mau humor muito grande. No nitrogênio, que eu falei bastante, mas isso está contaminando, de certo modo, o fósforo. E o fósforo está num momento delicado. Então, na última semana, por exemplo, o fósforo caiu aí uns 10 dólares, talvez 15 dólares. A ureia já deu uma subidinha, né, como eu falei. Agora, o potássio, que é o terceiro aqui do NPK, né, o potássio tem fundamentos piores e esse está sofrendo mais. Esse aí, na verdade, nos últimos 2 meses caiu aí 35, 40 dólares, né? Então, o que acontece? Eu diria para você que, com relação à safra verão, que é o que você está se referindo, e a safrinha do ano que vem, nós estamos num momento aí de luz amarela, ou seja, um sinal de atenção. Não dá para dizer que o momento é ruim de compra, porque os preços estão muito baixos. Mas os preços podem seguir caindo, né? Por conta dessa situação internacional. Agora veio essa crise financeira que todo dia agora está sob controle, não, agora não está, surge um caso novo. Isso tudo pode vir a acabar impactando, por exemplo, os preços de commodities agrícolas muito líquidas, que é o caso da soja, do milho, né? E isso, evidentemente, se os preços de soja e milho caírem forte, aí os preços de fertilizantes podem sofrer mais ainda, né? Então, por isso que eu coloco uma luz amarela. Agora, você tocou em outro ponto importante, principalmente na soja. Esse ano o Brasil está bastante atrasado na negociação da soja, inclusive da safra que estamos colhendo, que até 10, 15 dias atrás estávamos com 34%, 35% apenas das vendas realizadas. E a safra nova, pouquíssimo também. A safra, digamos, a safra que será plantada aí a partir de setembro, praticamente também não vendida. Então, o que acontece? Se o produtor estiver interessado em fazer um barter, né, ou seja,
não precisa ser um barter efetivo com uma empresa apenas, que ele já ele entrega grãos e recebe fertilizantes, mas ele pode fazer um barter sintético, ele pode fazer a venda de parte dos grãos e ao mesmo tempo comprar os fertilizantes. Então, se ele fizer esse tipo de situação, eu diria para você que no caso do milho para a ureia, as relações de troca são as melhores dos últimos 5 anos. Então, excelente. Então, realmente, aí, eu acho que ele pode até já fazer até antecipação do que ele pretende plantar na safra verão aí de milho, né? Agora, no caso da soja para o MAP, as relações de troca não são tão boas. Tanto MAP quanto KCL para soja, para safra verão, as relações de troca são as melhores dos últimos 2 anos, porém, estão na média dos últimos 5 anos. Tá? Então é diferente do caso da ureia, que a relação está ultra atrativa, porque é a melhor relação com relação a milho e várias culturas dos últimos 5 anos. Então, por isso a luz amarela. Então, se for para fazer barter, vale a pena. Se não, é melhor aguardar, porque o mercado realmente está caindo e está colocando agora fósforo numa situação complexa, porque a ureia caiu demais e o fósforo tem uma certa relação de preços com a ureia. Está muito deslocada essa relação. Então, ou a ureia tem que subir bastante ou o fósforo tem que cair um pouco, senão os dois não vão conseguir conviver. E o potássio, como eu dizia, nós estamos com fundamentos, é o pior fundamento do mercado. Eu não colocaria nenhuma pressa para comprar potássio, eu aguardaria, o ideal é aguardar a conclusão dos contratos de longo prazo a serem feitos primeiro com Índia, em seguida com China. Isso vai dar uma boa direcionamento de que preço a gente pode vir a acessar no futuro. Marcelo, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, cenário, pensando em Rússia e Ucrânia, o conflito, isso já é precificado pelo mercado de fertilizantes? Então, já se absorveu todo o impacto que essa questão poderia gerar? Sem dúvida, está tudo absorvido, está tudo no preço. Só uma escalada muito grande da guerra, com uma discussão, vamos dizer, um problema nuclear, ou uma guerra que entrasse pelo território russo e impactasse logística ou produção de fertilizantes, aí sim, esses aspectos não estão precificados e poderiam ter um impacto negativo nos preços, fazendo com que os preços subissem. Não sendo assim, a guerra está absolutamente precificada e não tem nenhum impacto sobre os preços.